Vamos ao que interessa, cara, porque bom não. Excelente é o Vini Júnior, cara, porque ele conseguiu arrumar uma briga, ele conseguiu peitar uma situação, conseguiu encarar de frente uma situação que eu tenho a sensação que vai ser a gota que faltava pro barril transbordar. Essa é a sensação que a gente tem aqui de longe. Aí na Espanha, você também sente que pode ser, finalmente, depois de tanto tempo, o momento que vai virar a chave aí, Tati? Eu quero acreditar que, André, até porque não tem escapatória, né? O futebol espanhol precisa fazer alguma coisa em relação aos insultos racistas que acontecem de forma reiterada, principalmente contra o Vinícius Júnior, nos estádios, do futebol espanhol. Para te dar um panorama mais ou menos de como as coisas podem estar no caminho realmente de mudar, essa manhã faz agora poucos minutos, na verdade, a gente recebeu a notícia de que o juizado de Valência, que estava analisando e que chegou a deter 3 pessoas nessa semana, em princípio acusados de proferir os insultos raciais ao Vinícius Júnior, o juizado abriu investigação. Então, já está sendo investigado como delito de ódio. Essas 3 pessoas estão sendo investigadas e agora a gente vai ter realmente um processo. Ainda está muito longe do que a gente acha que tem que acontecer, mas está na justiça, André, que é um processo que o caminho para entrar na justiça ele é longo aqui na Espanha. Então, pelo menos chegou na justiça e a justiça abriu investigação, e agora a gente pode dizer que há 3 acusados de delito de ódio ao Vinícius Júnior, porque a questão do crime racial na Espanha, ela não é tipificada, não é um crime por si só, está dentro de um delito de ódio que abrange muitas coisas. E aí a gente pode entrar numa discussão que também há uma discussão de se fazer uma lei específica para talvez ser mais rápido todo esse tipo de investigação. Mas, por enquanto, ainda está dentro de uma lei mais abrangente que caracteriza, tipifica dentro dessa lei os crimes de ódio em relação a insultos raciais. Se esse é digamos, um ponto positivo na manhã de hoje, um ponto não tão positivo é que o Valência entrou com uma alegação no Comitê de Apelação da Federação Espanhola pelos 5 jogos que o comitê tinha colocado de punição à parte da arquibancada do estádio do Valência pelas questões dos insultos raciais. O Valência entrou com um pedido, com um recurso, o Comitê de Apelação diminuiu de 5 para 3 o número de jogos que uma parte da arquibancada do Valência vai ter que ficar fechada nos próximos jogos do time em casa e reduziu também a multa, que era de 45 mil euros, passou a ser de 27. Então parece, André, a gente tem um pouco a sensação aqui de que uma coisa avança e a outra não. Como na Espanha são muitas entidades envolvidas na questão esportiva, não é, digamos, uma coisa linear, talvez como seja no Brasil, parece que por um lado a gente avança e por outro nem tanto. Eu acho engraçado porque tem algumas pessoas que falam assim, inclusive tá aqui o Elvis falando de novo esse assunto, muda o disco, fala do Borussia Dortmund. Não. Vou repetir o disco aqui quantas vezes forem necessárias. Vamos falar desse assunto até resolver esse assunto. Porque é esse tipo de atitude que faz com que o assunto não seja resolvido. Ah, mas já foi. Ah, mas que mimimi. Ah, não. Aqui nós vamos falar. Que tem a hora que a gente brinca, tem a hora que a gente, sabe? Mas aqui a gente também tenta contribuir um pouquinho para melhorar. E eu acho que o Vini foi exatamente isso que ele fez. Eu não posso de novo falar, é mais um caso isolado, é mais. Não. Eu tava até vendo, Tati, uma declaração do Calas. Calas, que é nosso companheiro, nosso. E ele deu uma entrevista há algum tempo num podcast e ele republicou quando aconteceu o negócio do Vini. Ainda foi antes dessa história. Eram aquelas outras provocações que ficaram sem resolver nada. E aí ele falava assim, perguntaram pra ele, pô, mas por que com o Vini, né? É só com ele, é só... Ele falou, não, cara. Primeiro é porque ele joga muito, ele joga no Real Madrid, primeiro que ele, né? E segundo que é o seguinte, ele resolveu ir pra briga. E muita gente,
até entendo quando o cara tá ali do lado, na hora, no momento, eu falo, pô, cara, deixa pra lá, o cara é idiota, sabe? Eu entendo essa, mas a gente já aprendeu, eu pelo menos já aprendi, que não é assim que vai resolver. Não é deixando pra lá. Não é deixando pra lá. É, cara, indo e combatendo, e ele, cara, o que aconteceu aí no Bernabéu, e todo o apoio que ele recebeu, e ele tá lá na tribuna de honra, mesmo sem poder jogar, ele ser ovacionado por todo mundo, porque ele vai ser o representante dessa briga, cara. Ele vai estar. E nessa mesma conversa, o Calaço falou um negócio bem interessante, que o Vini um dia perguntaram pra ele qual era o sonho dele, ele falou que queria ter uma escola com o meu nome. O cara falou, como assim? Não um estádio de futebol, um CT, uma linha esportiva de uma marca qualquer. Não, uma escola com o meu nome. O nome do Vini, tomara, vai estar nos livros de história. Tomara. Porque ele realmente, ele é a cara desse momento e dessa campanha, né, Tati? É isso mesmo, André. E até para ressaltar uma parte assim mais pessoal minha dessa do que a gente viveu no Bernabéu, eu nunca tinha visto na minha vida um clube prestar tal apoio, mesmo que muito, 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 muito tardio. A postura do Real Madrid é muito tardia nessa história, mas eu nunca tinha visto o Real Madrid fazer isso com nenhum jogador que estivesse no clube, que estivesse vivo, porque geralmente esse tipo de homenagem é prestada, ou esse tipo de apoio ele é mostrado mais tarde, né? E eu acho que o Real Madrid demorou, mas finalmente se colocou ao lado do Vinícius. Então, agora, a sensação que eu tenho é que é uma causa do Vinícius, mas que ele vai ganhando aliados muito fortes nessa causa. Ele tem já do lado dele o governo brasileiro, que já está se posicionando de uma forma bastante clara e está cobrando o governo espanhol em relação a realmente tomar uma atitude. Ele ganhou também esse respaldo do clube, que era uma coisa que estava faltando até então, agora ele tem também. Eu ainda sinto que ele precisa de maior respaldo para as coisas de verdade mudarem por aqui, da Federação Espanhola e de La Liga. La Liga, ontem a gente acompanhou a entrevista coletiva do Tebas, e La Liga, pelo que o presidente de La Liga nos trouxe, tá fazendo tudo que La Liga pode, mas La Liga não pode fechar estádio, tirar pontos de times, não pode entrar nem na questão esportiva, nem na questão judiciária e nas acusações que acontecem fora do estádio, principalmente. Então, La Liga vai dando passos, o Real Madrid está dando passos, a justiça espanhola, que também é outro ponto, parece que está dando passos agora com essa investigação, que é a primeira, né, nesse já 10º momento que abre, é a primeira vez, e falta a Federação Espanhola dar esse passo. Mas a postura do Vinícius, eu também nunca tinha visto antes, André. É de realmente um jogador que entendeu. Isso eu já tinha falado para o Vinícius em algum momento. O Vinícius, para mim, é o primeiro jogador que entende a voz que ele tem e usa essa voz. Ele está utilizando a voz dele, evidentemente, para que ele possa parar de sofrer e para que as punições aconteçam, mas ele também está pensando nos outros. E ele tem uma voz hoje que é única e ele está utilizando ela. Eu realmente espero, André, que o Vinícius entre para a história como o jogador que finalmente conseguiu fazer com que a Espanha e talvez os outros países também resolvam esse problema dentro do âmbito esportivo, o que vai fazer com que a sociedade também possa dar passos para resolver isso fora de campo. Eu acho fantástico, porque assim, só de você ter relevância no Brasil, você já tem um monte de oportunidade de entrar para a história. Todo grande atleta, artista, tal, tem oportunidade com tudo que a gente vê no dia a dia de Brasil, já tem assim, tem uma mão cheia de oportunidades para você encampar uma causa e você, sabe, influenciar e tentar mudar. E muitos passam em branco. A grande maioria. 95%, 98%, 99% passa em branco. Escolhe num, sabe? Não, tá, ok. Cada um é cada um. Mas eu respeito demais aquele que pega o seu patamar, o seu posicionamento, a sua posição e resolve fazer algo para mudar, algo para influenciar a vida das pessoas de uma maneira positiva. E eu torço demais para que dê tudo certo com o Vini, porque realmente ele merece.
e tomara que dê certo. Aqui, viu, Tati? Na rodada do final de semana, a CBF começou uma campanha aí, com racismo não tem jogo. Então todos os jogadores, todos os atletas vão entrar em campo com a camisa da campanha, a bola vai estar marcada com racismo não tem jogo, vai ter um vídeo especial nos telões, a moeda do TOS, do cara e coroa, vai ter também. Então, assim, vai ser com campanha, mas vai ser principalmente com ações que isso vai ser resolvido. Então, tomara que a gente realmente tenha dado o passo que falta. Vai ser uma caminhada longa, não vai ser fácil. Para algumas sociedades aí na Espanha, você sabe muito bem, vai ser doloroso, vai ser dolorido, vai ser difícil, mas precisa começar. Precisa começar e tomara que o Vinícius tenha sido realmente o fator decisivo para que isso tenha começado finalmente. André, e a informação sobre o Vini é que ele não viaja amanhã para Sevilha. O Real Madrid faz amanhã o último jogo fora de casa em La Liga. E o Vini não vai viajar porque ele continua com um problema no joelho. Ele já não jogou no meio da semana e a expectativa é que ele possa entrar em campo no último jogo da temporada do Real Madrid, que vai ser não nesse fim de semana agora, no seguinte.